Zé Felipe afundou em tristeza. Poliana chorava em silêncio. Leonardo tentou aguentar, até que saiu de casa. No bar, uma surpresa o fez levantar da cadeira em choque. O que estava escrito naquele papel? Ninguém esperava. Assista até o fim para entender toda essa história da família de Leonardo. Quando Leonardo saiu de um bar em Goiatuba naquela madrugada, algo havia mudado para sempre em seu coração. Um estranho havia contado uma história que tocou sua alma de uma forma que ele jamais imaginaria. Uma história sobre dor de pai, sobre controle, sobre amor incondicional. E essa conversa faria Leonardo repensar tudo sobre como estava lidando com o sofrimento do filho Zé Felipe. Porque às vezes a maior lição da nossa vida vem de onde menos esperamos, de pessoas que nem conhecemos, mas que carregam a sabedoria que só a experiência pode ensinar. Esta é a história de como um pai aprendeu que amar um filho não é resolver todos os problemas dele, mas estar presente enquanto ele resolve os próprios problemas. A separação de Zé Felipe e Virgínia havia transformado a fazenda dos Poleto num hospital emocional. Fazia 2 meses que o casamento havia chegado ao fim, e ninguém da família conseguia se recuperar da dor que essa ruptura trouxe. Zé Felipe, o filho mais novo de Leonardo e Poliana, estava irreconhecível. O rapaz que sempre foi alegre, brincalhão, cheio de vida. Agora passava dias inteiros trancado no quarto, ou sentado na varanda, olhando para o nada. Ele quase não se alimentava. As palavras saíam poucas e forçadas, e quando tentava sorrir para não preocupar os pais, o sorriso saía tão artificial que doía mais do que se ele estivesse chorando. Poliana, a matriarca da família, estava numa tristeza profunda que abalava a casa inteira. Ela, que sempre foi a força que segurava a família unida, que resolvia os problemas de todos com um abraço e uma palavra de carinho, agora passava horas na cozinha preparando comidas que Zé Felipe nem tocava, tentando desesperadamente encontrar uma forma de alimentar o filho que estava definhando de tristeza. À noite, Leonardo ouvia ela chorando no banheiro, tentando esconder o próprio sofrimento para não piorar o do filho. Era como se a dor do Zé Felipe tivesse se espalhado pela casa toda, contaminando cada canto com uma melancolia que ninguém sabia como curar. Leonardo carregava uma dor diferente, mas igualmente devastadora. Ele sentia uma mistura explosiva de tristeza, raiva e impotência que o deixava desesperado. Tristeza por ver o filho naquele estado. Raiva de Virgínia por ter destruído a família. E impotência por não conseguir fazer nada para resolver a situação. Leonardo sempre foi um homem de ação, acostumado a tomar decisões, a resolver problemas, a proteger a família. Mas aquela situação estava completamente fora do seu controle, e isso o estava destruindo por dentro. Ele passava noites em claro, pensando em formas de consertar tudo, de fazer Virgínia voltar, de fazer o filho sorrir de novo. Mas nada do que ele planejava parecia fazer sentido, nada parecia ter solução. Era nesse cenário de dor familiar que se desenrolava a luta diária de cada um deles para lidar com uma situação que ninguém havia escolhido, mas que todos eram obrigados a enfrentar. E foi nesse momento de desespero total que aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. O sol ainda não havia nascido completamente quando Zé Felipe estacionou a caminhonete na frente da mansão que havia comprado em Goiânia. Era sexta-feira, 6h15 da manhã, e ele estava ali mais uma vez esperando um sinal. Uma mensagem, qualquer coisa que indicasse que Virgínia estava disposta a reconstruir o que eles tinham. A propriedade custara R$1.200.000, um investimento que ele fez pensando nas filhas, pensando na família que queria manter unida a qualquer custo. Era uma mansão elegante, 5 suítes, área gourmet completa, piscina com deck de madeira, campo de futebol nos fundos e um playground onde as meninas poderiam brincar quando viessem visitá-lo.
Zé Felipe havia escolhido aquele bairro específico porque ficava a apenas 15 minutos da casa onde Virgínia morava com as crianças. Ele calculara tudo, desde o tempo de deslocamento até as escolas mais próximas. Queria estar presente. Queria que as filhas soubessem que o pai estava ali, sempre disponível. Mas naquela manhã, sentado no banco do motorista com o celular na mão, ele sentia que todo aquele planejamento havia sido em vão. Fazia 3 semanas que Virgínia não respondia suas mensagens direito. Os oi e tá bom haviam se tornado ainda mais secos, mais distantes. As ligações de vídeo com as meninas, que antes aconteciam todos os dias, agora só rolavam quando ele insistia muito. E mesmo assim, duravam poucos minutos. Zé Felipe olhou para a tela do celular. 14 mensagens não lidas, mas nenhuma delas era dela. Era sempre assim ultimamente. Amigos perguntando como ele estava, o empresário falando de trabalho, a mãe mandando áudios preocupados, mas da única pessoa que ele realmente queria ouvir, nada. Ele digitou uma mensagem simples. Bom dia, amor. Como você tá? E as meninas? Enviou e ficou olhando fixamente para a tela, esperando os 2 riscos azuis que indicariam que ela havia lido. Passaram-se 5 minutos, depois 10. Nada. Foi quando o telefone tocou. Por um segundo, o coração dele disparou, mas era apenas o Leonardo, seu pai. Oi, pai. E aí, meu filho, como você tá? A voz do Leonardo soava cansada, preocupada. Ele sabia que o filho estava mal. Todo mundo da família sabia. Tô aqui na casa, pai. Tô bem. Era mentira, e os 2 sabiam disso. Zé, você quer que eu vá aí? Posso pegar a estrada agora. Não precisa não, pai. Eu só... A voz embargou. Eu só queria que ela respondesse as mensagens, sabe? Eu só queria saber como estão as meninas. Do outro lado da linha, Leonardo fechou os olhos. A dor no peito que ele sentia toda vez que ouvia o filho assim era quase física. Era como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Meu filho, essas coisas levam tempo. Ela tá magoada, mas vai passar. Zé Felipe riu amargo. Vai passar, pai? Faz quase 2 meses que a gente se separou e ela tá cada dia mais distante. Ontem eu perguntei se podia buscar as meninas no final de semana e ela falou que elas tinham compromisso. Que compromisso, pai? A Maria Clara tem 4 anos e a Maria Alice tem 2. Que compromisso pode ter uma criança de 2 anos? Leonardo não soube o que responder. Ele conhecia Virgínia desde que ela e Zé Felipe começaram a namorar. Uma menina doce, carinhosa, que parecia amar o filho dele de verdade. Mas depois do casamento, depois das filhas, alguma coisa havia mudado. Ele nunca soube exatamente o quê, porque Zé Felipe era reservado demais para contar os detalhes íntimos do relacionamento. Mas nas últimas semanas, antes da separação, era visível que as coisas não iam bem. Virgínia parecia sempre irritada quando estava na presença da família do marido, sempre com pressa para ir embora, sempre inventando desculpas para não participar dos almoços de domingo na fazenda. Filho, você quer que eu converse com ela? Perguntou Leonardo, sabendo de antemão qual seria a resposta. Não, pai. Isso só vai piorar as coisas. Ela já acha que a nossa família se mete demais na vida dela. E era verdade. Virgínia sempre reclamava que os Poleto eram muito próximos, muito presentes. Ela dizia que se sentia sufocada, que não conseguia respirar. Mas para Leonardo, família era tudo. Ele havia criado os filhos para serem unidos, para se apoiarem mutuamente. Como isso podia ser ruim? Depois de desligar o telefone, Zé Felipe ficou mais meia hora sentado na caminhonete. Ele olhava para a casa que havia comprado com tanto carinho, e agora ela parecia vazia, sem propósito. Era uma casa para receber as filhas, mas se ele não podia vê-las, para que servia? Era uma casa para reconquistar Virgínia, mas ela nem sabia que ele havia se mudado para Goiânia. Ou sabia e não se importava. Foi nesse momento que o telefone dele vibrou. Uma mensagem.
O coração disparou novamente, mas quando olhou a tela, não era Virgínia. Era sua prima Camila, que morava em São Paulo. Zé, você viu o Instagram da Virgínia? Ele não seguia a ex-mulher nas redes sociais. Havia parado de seguir logo depois da separação, porque doía demais ver ela sorrindo nas fotos como se nada tivesse acontecido. Não, por quê? Ela postou uma foto de um apartamento. Parece que se mudou para São Paulo. O mundo parou. Literalmente parou. Zé Felipe ficou olhando para a mensagem sem conseguir processar as palavras. O quê? São Paulo? Ela não havia comentado nada sobre se mudar, muito menos para outro estado. E as meninas? Ela levaria as meninas para São Paulo? Com os dedos trêmulos, ele abriu o Instagram e procurou o perfil dela. Lá estava. Uma foto de uma sala enorme, com pé direito alto, vista panorâmica da cidade. A legenda dizia: Novo lar, nova vida. Obrigada a Deus por essa oportunidade. Zé Felipe saiu da caminhonete cambaleando. Entrou na casa que havia comprado para ficar perto da família e se jogou no sofá. O apartamento da foto parecia caro, muito caro. Ele conhecia Virgínia, conhecia o gosto dela para decoração, para arquitetura. Aquilo ali não era um apartamento qualquer. Devia custar uns 10 milhões de reais, fácil. Mas como? Com que dinheiro? Ele sabia que ela tinha alguma reserva financeira da família, mas 10 milhões? O telefone tocou insistentemente, mas ele não atendia. Era o pai, era a mãe, eram os irmãos. Todo mundo havia visto a postagem, todo mundo estava preocupado. Mas Zé Felipe não conseguia falar com ninguém. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Precisava falar com Virgínia. Ligou para ela. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Na terceira tentativa, ela atendeu. Oi, Zé. A voz dela estava diferente, mais segura, mais determinada. Virgínia, eu vi no Instagram. Você se mudou para São Paulo? Silêncio do outro lado. Sim, eu me mudei. E as meninas? As meninas estão comigo. Mas como assim? Por que você não me contou? A gente não conversou sobre isso. Zé, a gente não tem mais obrigação de conversar sobre as minhas decisões. A gente se separou, lembra? As palavras caíram como uma pancada. Claro que ele lembrava. Como poderia esquecer? Mas ele pensava que mesmo separados eles ainda eram uma família por causa das filhas. Pensava que ainda havia respeito, consideração. Virgínia, mas eu tenho o direito de ver as meninas. Você não pode simplesmente sair do estado sem me avisar. Eu não saí escondida, Zé. Você que não perguntou. E quanto a ver as meninas, você pode vir visitá-las quando quiser. São Paulo não é no exterior. Vir visitá-las quando quisesse? Como se fosse simples assim. Como se ele pudesse largar tudo em Goiânia, pegar um avião toda semana e ir para São Paulo. E o trabalho? E a vida que ele estava tentando reconstruir ali? Virgínia, você sabe que não é assim. Eu comprei uma casa aqui em Goiânia para ficar perto de vocês. Eu organizei minha vida toda pensando em vocês. Eu não pedi para você fazer isso, Zé. Essa foi uma decisão sua. Ela estava certa. E isso doía ainda mais. Havia sido decisão dele. Decisão tomada na esperança, na ilusão de que eles ainda poderiam ser uma família. Mas Virgínia já havia seguido em frente. Já havia tomado a decisão de recomeçar longe, muito longe dele. E quando eu posso ver as meninas? Não sei, Zé. Elas estão se adaptando à nova cidade, à nova escola. Vamos ver como fica. Nova escola? Elas haviam trocado de escola também? Quantas mudanças haviam acontecido sem que ele soubesse? Depois que Virgínia desligou o telefone, Zé Felipe ficou 2 horas sentado no chão da sala vazia. O silêncio era ensurdecedor. Nem lágrimas, nem gritos. Apenas um vazio que ecoava mais alto que qualquer desespero. Ele simplesmente ficou ali,
processando o fato de que sua vida havia mudado completamente e ele nem havia sido consultado. As filhas estavam a mais de 1.000 quilômetros de distância. A casa que ele havia comprado não fazia mais sentido. Os planos que ele havia feito eram inúteis. Quando finalmente se levantou, pegou as chaves da caminhonete e dirigiu direto para Goiatuba, para a fazenda dos pais. Eram quase 4 horas da tarde quando ele chegou. Leonardo estava no escritório cuidando de papelada e Poliana estava na cozinha preparando o jantar. Ela foi a primeira a vê-lo. "Zé, que susto, meu filho! Eu não sabia que você ia vir." Mas quando olhou para o rosto dele, o sorriso desapareceu. "O que aconteceu?" Zé Felipe se jogou nos braços da mãe como se fosse criança de novo. E ali, na cozinha que conhecia desde pequeno, cercado pelo cheiro de comida caseira e pelo carinho incondicional de Poliana, ele desabou. Contou sobre a mudança para São Paulo, sobre o apartamento, sobre a conversa com Virgínia. Poliana segurava o filho e sentia o coração partindo em pedaços. Como uma mãe podia ver um filho sofrendo daquele jeito e não sofrer junto? Leonardo apareceu na cozinha no meio do relato. Ele não disse nada, apenas se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. Os três ficaram ali abraçados, em silêncio. Não havia palavras para aquela dor. Não havia consolo para aquela sensação de impotência. Zé Felipe era um homem adulto, pai de família, artista reconhecido. Mas naquele momento ele era apenas um menino ferido que queria o colo dos pais. Nos dias que se seguiram, a casa da Jatna fazenda virou um hospital emocional. Zé Felipe mal saía do quarto. Quando saía, ficava sentado na varanda olhando para o nada. Ele tentava ligar para as filhas, mas Virgínia sempre tinha uma desculpa. Elas estavam dormindo, estavam brincando, estavam ocupadas. As ligações que conseguia fazer duravam poucos minutos e eram sempre tensas, com Virgínia claramente impaciente. Do outro lado da linha, Poliana entrou numa tristeza profunda. Ela, que sempre foi a força da família, a que resolvia os problemas de todo mundo, não conseguia resolver o do próprio filho. Ela passava horas na cozinha preparando as comidas que Zé Felipe gostava, tentando animá-lo, mas ele mal tocava na comida. À noite, Leonardo ouvia ela chorando no banheiro, tentando esconder o próprio sofrimento para não piorar o do filho. Leonardo também estava sofrendo, mas de uma forma diferente. Ele sentia raiva. Raiva de Virgínia por ter levado as netas embora sem avisar. Raiva da situação que não conseguia controlar. Raiva de ver a mulher e o filho naquele estado. Ele sempre foi um homem de ação, acostumado a resolver problemas, a tomar decisões. Mas aquela situação estava fora do seu controle, e isso o deixava desesperado. Foi na terceira semana depois da mudança de Virgínia que Leonardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele havia acordado de madrugada e encontrado Poliana na cozinha, chorando enquanto tomava chá. "Eu não aguento mais ver ele assim", ela disse. "Eu não aguento mais ver vocês dois assim", Leonardo respondeu. "Eu vou dar uma volta." Era mentira. Ele não ia dar uma volta. Ele ia para o bar. Leonardo não era de beber. Socialmente, sim. Uma cerveja no churrasco. Uma dose de uísque em ocasiões especiais. Mas beber para esquecer. Beber para afogar mágoa. Isso ele nunca havia feito. Até aquela noite. Ele dirigiu até a cidade e parou no primeiro boteco que encontrou aberto. Era um lugar simples, frequentado por peões, motoristas de caminhão, gente trabalhadora que parava ali para relaxar depois de um dia duro. Leonardo pediu uma dose de cachaça, depois outra, depois mais uma. Ele não estava acostumado com o álcool, então logo começou a sentir os efeitos. A raiva que ele carregava no peito começou a se transformar em tristeza, depois em desespero. Ele pensava nas netas que mal podia ver, no filho que estava definhando de tristeza, na mulher que chorava escondida todas as noites. Foi quando um homem se aproximou do balcão e se sentou ao lado dele. Era um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho,
mãos calejadas de quem trabalha pesado. Ele pediu uma cerveja e ficou ali, em silêncio, até que percebeu que Leonardo estava visivelmente abalado. "Tudo bem, amigo?" Leonardo olhou para o lado. Não conhecia o homem, mas havia algo na voz dele, uma gentileza genuína que fez com que ele se sentisse à vontade para conversar. "Não, não tá tudo bem", Leonardo respondeu. "Tô passando por uma situação complicada com meu filho." O homem acenou com a cabeça, como quem entende. "Filho é a coisa mais difícil do mundo, né? A gente acha que quando eles crescem fica mais fácil, mas não fica. Fica é mais complicado." Leonardo riu amargo. "É verdade. Quando eles são pequenos, a gente consegue proteger eles de quase tudo. Mas quando crescem, a gente descobre que não tem controle sobre nada", completou o homem. "Meu nome é João, a propósito." "Leonardo, prazer." Eles ficaram bebendo em silêncio por alguns minutos, até que João voltou a falar. "Posso te perguntar o que aconteceu com seu filho?" Leonardo hesitou. Ele não costumava falar dos problemas da família com estranhos. Mas talvez fosse exatamente disso que ele precisava: falar com alguém que não conhecia a história, que não tinha opinião formada, que podia apenas ouvir. "Ele se separou da mulher há alguns meses", Leonardo começou. "Eles têm 2 filhas pequenas. Meu filho estava tentando se aproximar de novo, comprou até uma casa em Goiânia para ficar perto delas. Mas agora a ex-mulher se mudou para São Paulo e levou as meninas. Sem avisar, sem conversar. Meu filho está destruído. Minha mulher está destruída. E eu..." A voz embargou. "Eu não sei mais o que fazer." João balançou a cabeça, compreensivo. "Cara, eu passei por algo parecido. Não igual, mas parecido." Ele tomou um gole da cerveja e continuou. "Minha filha se casou com um cara que eu nunca gostei muito, não porque ele fosse ruim, mas porque eu sentia que ele não era certo para ela. Eles tiveram um filho, meu neto, a luz da minha vida. Mas o casamento não deu certo, e eles se separaram quando o menino tinha 3 anos. Leonardo se virou para prestar mais atenção. Havia algo na voz de João que indicava que a história não tinha um final feliz. Minha filha ficou devastada. Ela amava aquele homem de uma forma que chegava a dar medo. Quando ele terminou com ela entrou numa depressão que eu nunca vi igual. Ela não saía de casa, não cuidava direito do menino, não comia. Eu e minha mulher tivemos que praticamente nos mudar para a casa dela para ajudar." "E aí? O que vocês fizeram?" perguntou Leonardo. "Eu fiz a maior burrada da minha vida", João respondeu. E Leonardo notou que a voz dele ficou mais pesada. "Eu decidi que ia resolver a situação. Eu ia fazer aquele cara voltar para minha filha, ou então ia fazer ele pagar pelo que tinha feito com ela. Contratei um advogado para tentar tirar a guarda do menino dele. Ofereci dinheiro para minha filha contratar um detetive para investigar a vida dele. Cheguei até a ameaçar o cara algumas vezes." Leonardo ficou surpreso. João parecia um homem sensato, equilibrado. "E deu certo?" "Deu merda." João riu sem humor. "Primeiro, minha filha começou a se afastar de mim também. Ela falava que eu estava obcecado, que estava mais preocupado em destruir o ex-marido dela do que em ajudá-la a melhorar. Segundo, o cara realmente entrou na justiça e conseguiu uma medida protetiva contra mim. Terceiro, e pior, eu perdi 2 anos da vida do meu neto porque fiquei focado na guerra em vez de focar no que realmente importava." "E como você descobriu isso?" Leonardo perguntou, genuinamente interessado. João suspirou fundo antes de responder. "Um dia minha filha chegou em casa chorando, como sempre. Mas dessa vez, em vez de ela me contar o que o ex-marido tinha feito de errado, ela me olhou nos olhos e disse: 'Pai, eu não preciso que você resolva minha vida. Eu não preciso que você se vingue por mim. Eu só preciso que você me abrace. Quando eu chegar em casa chorando e me diga que vai ficar tudo bem.'" Leonardo sentiu um aperto no peito. Eram exatamente essas as palavras que ele precisava ouvir. "E aí?" "Aí eu entendi que eu tinha virado parte do problema, em vez de ser parte da solução.
Eu estava tão focado em fazer justiça que esqueci de ser pai. Esqueci que o papel do pai não é ser o justiceiro da história, é ser o porto seguro. João tomou mais um gole da cerveja. Sabe qual foi a mudança que fez toda a diferença? Qual? Eu parei de tentar consertar a situação e comecei a só estar presente. Quando minha filha chegava chorando, eu não perguntava mais o que o ex-marido tinha feito. Eu só abraçava ela e deixava ela chorar. Quando ela queria falar, eu escutava. Quando ela não queria falar, eu ficava quieto do lado dela. Quando ela queria desabafar sobre o cara, eu deixava ela desabafar sem dar opinião. Quando ela queria distração, eu levava ela e meu neto para passear. E a situação melhorou? Leonardo perguntou. A situação dela com o ex-marido? Não. Eles nunca voltaram. Ele se casou com outra pessoa 2 anos depois. Mas a situação dela melhorou. Ela foi para terapia, conheceu pessoas novas, voltou a trabalhar, voltou a sorrir. E hoje, 5 anos depois, eles têm uma relação civilizada por causa do menino. Não são amigos, mas conseguem conversar sobre o que é melhor para o meu neto. Leonardo ficou em silêncio, processando as palavras de João. Fazia tanto sentido. Ele estava tão preocupado em resolver o problema do Zé Felipe que esqueceu de simplesmente estar presente para o filho. Estava tão revoltado com Virgínia que não parou para pensar que talvez a raiva dele não estivesse ajudando ninguém. Mas e a saudade do neto? Como você lidou com isso? Perguntou. Ah, essa foi a parte mais difícil, João admitiu. Porque a saudade de neto é diferente de qualquer outra saudade. A gente ama os filhos de um jeito, mas os netos são paixão pura. É amor sem responsabilidade, sem cobrança. E quando você não pode ver eles sempre que quer, dói de uma forma que não tem explicação. Leonardo balançou a cabeça. Era exatamente isso que ele sentia pelas netas. Mas eu aprendi uma coisa. Quanto mais eu ficava em paz com a situação, quanto menos eu criava guerra, mais oportunidades apareciam para eu ver meu neto. Quando eu parei de ver o ex-marido da minha filha como inimigo e comecei a vê-lo como o pai do meu neto, as coisas ficaram mais fáceis. Hoje eu vejo meu neto toda semana. Às vezes na casa da minha filha, às vezes na casa dele, às vezes a gente sai para algum lugar. Leonardo estava surpreso. Ele deixa você ver o menino na casa dele? Deixa. Porque ele percebeu que eu não sou uma ameaça, que eu não tô ali para julgar ele ou para criar problema. Eu tô ali porque amo meu neto e quero ter uma relação com ele. E que pai que ama o filho não quer que esse filho tenha o amor dos avós também? Fazia sentido, todo sentido. Mas como você conseguiu mudar a raiva para a aceitação? Leonardo perguntou. Era a pergunta que mais o angustiava. Como parar de sentir raiva de Virgínia? Como aceitar que ela havia levado as netas embora? João pensou por um momento antes de responder. Olha, eu não vou mentir para você. Não foi fácil. Levou tempo. Mas a virada aconteceu quando eu percebi uma coisa. A minha raiva não estava machucando o ex-marido da minha filha. Estava machucando ela. Estava machucando meu neto. Estava machucando minha mulher. E estava me machucando. A raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, João continuou. E quanto mais tempo eu ficava com raiva, mais tempo eu perdia de estar realmente presente para quem eu amava. Mais tempo eu perdia de construir memórias boas com meu neto. Mais tempo eu perdia de ajudar minha filha a se recuperar. Leonardo sabia que João estava certo. A raiva que ele sentia de Virgínia não estava afetando ela. Estava afetando Zé Felipe, Poliana e ele mesmo. E tem outra coisa, João acrescentou. A gente não pode controlar as decisões dos outros, mas a gente pode controlar as nossas reações às decisões deles. Eu não podia fazer o ex-marido da minha filha voltar para ela, mas eu podia escolher ser o melhor avô possível para meu neto. Eu não podia fazer minha filha parar de sofrer, mas eu podia escolher estar presente durante o sofrimento dela. Leonardo sentiu algo mudando dentro dele. Era como se uma luz estivesse se acendendo.
Então, você acha que eu deveria parar de ficar com raiva da ex-nora e focar em estar presente para meu filho? Eu acho que você deveria fazer o que seu coração mandar, João respondeu. Mas na minha experiência, a raiva só atrapalha. O amor é que constrói pontes. Eles ficaram conversando até às 3 da manhã. João contou mais detalhes da Gindjep, história dele, e Leonardo se abriu sobre seus medos e frustrações. Quando finalmente se despediram, os dois homens se abraçaram como velhos amigos. João deu um cartão para Leonardo. Se você quiser conversar de novo, me liga. Às vezes ajuda a falar com alguém que já passou por isso. No caminho de volta para casa, Leonardo dirigia em silêncio, mas sua mente estava fervilhando. Tudo o que João havia dito fazia sentido. Ele estava tão focado na injustiça da situação que esqueceu do que realmente importava: estar presente para o filho, apoiar Zé Felipe durante esse momento difícil, ser o pai que ele precisava, não o justiceiro que Leonardo queria ser. Quando chegou em casa, eram quase 4 da manhã. Poliana estava acordada, esperando ele na sala. Leonardo, onde você estava? Eu fiquei preocupada. Ele se sentou ao lado da mulher e contou tudo. A conversa no bar, a história de João, as reflexões que teve durante o caminho. Poliana escutou em silêncio e, quando ele terminou, ela segurou a mão dele. Eu acho que esse homem tem razão, ela disse. A gente está tão preocupado em ficar indignado com a Virgínia que esqueceu de cuidar do Zé Felipe. E ele precisa da gente, Leonardo. Ele precisa sentir que tem um lugar seguro para desabar, para chorar, para ser fraco. Ele não precisa que a gente resolva a vida dele. Ele precisa que a gente ame ele do jeito que ele está agora. A partir daquele dia, tudo mudou na fazenda da família Poletto. Leonardo voltou para casa com uma perspectiva completamente nova sobre como apoiar o filho. Ele parou de fazer comentários sobre Virgínia, parou de sugerir soluções, parou de tentar controlar uma situação que estava fora do seu alcance. Em vez disso, ele simplesmente passou a estar presente. Poliana, inicialmente surpresa com a mudança do marido, logo entendeu a sabedoria por trás da nova postura. Ela também parou de ficar perguntando se Zé Felipe tinha tentado ligar para as filhas, parou de sugerir estratégias para reconquistar Virgínia. Os dois começaram a focar no presente, no que tinham ali juntos, na oportunidade de simplesmente amar o filho incondicionalmente. Zé Felipe sentiu a diferença imediatamente. Pela primeira vez desde a separação, ele se sentiu livre para ser verdadeiramente triste, para falar sobre a saudade sem medo de ser julgado ou de receber conselhos, não solicitados. Quando ele queria chorar, chorava. Quando queria ficar quieto, ficava. Quando precisava desabafar, tinha 2 ouvidos atentos que apenas escutavam, sem tentar resolver nada. E foi nesse ambiente de aceitação e amor incondicional que Zé Felipe começou a se fortalecer. Não que a dor tivesse passado. A saudade das filhas continuava intensa, doía todos os dias. Mas agora ele sabia que podia carregar essa dor, sem ter que fingir que estava tudo bem, sem ter que proteger os pais dos próprios sentimentos. 3 semanas depois da conversa de Leonardo no bar, Virgínia ligou para Zé Felipe. Ela disse que as meninas estavam perguntando pelo pai e pelos avós. Não foi uma reconciliação, nem uma proposta de mudança nos acordos de separação. Foi apenas o reconhecimento de que as crianças precisavam manter o vínculo com a família paterna. Elas combinaram chamadas de vídeo regulares, sempre nos intervalos dos compromissos das meninas na nova vida em São Paulo. Leonardo assistiu àquela primeira chamada de vídeo com as netas depois de semanas sem vê-las. Maria Clara, de 4 anos, mostrou o quarto novo. Maria Alice, de 2, mandou beijinhos pela tela. Elas perguntaram quando iam visitar a fazenda do vovô de novo. Era pouco comparado ao que eles tinham antes, mas era infinitamente melhor do que o silêncio total que havia dominado as últimas semanas. Zé Felipe aprendeu a valorizar esses momentos pequenos. As chamadas de vídeo de 15 minutos às quartas-feiras depois da escola das meninas. As fotos que Virgínia mandava vez ou outra, as meninas no parquinho,
no primeiro dia de aula, na escola nova, fantasiadas no Halloween. Eram migalhas para quem estava acostumado a ter o banquete completo, mas eram migalhas preciosas. Os finais de semana continuavam sendo os mais difíceis. Era quando a saudade apertava mais, quando Zé Felipe olhava para o playground da mansão em Goiânia e via as filhas que não estavam lá. Mas agora, em vez de ficar remoendo a dor sozinho, ele ia para a fazenda dos pais. Não para ser consolado ou para receber conselhos sobre como resolver a situação. Simplesmente para estar com quem o amava. Leonardo observava o filho nesses momentos e entendia perfeitamente a sabedoria das palavras de João no bar. Zé Felipe não precisava que ele resolvesse nada. Precisava apenas do abraço, da presença, da certeza de que não estava sozinho na dor. E isso Leonardo podia oferecer abundantemente. Poliana voltou a sorrir, ainda que um sorriso diferente do que tinha antes. Era um sorriso mais maduro, temperado pela compreensão de que nem todas as histórias têm finais felizes no formato que imaginamos, mas podem ter finais dignos. Ela voltou a cozinhar os pratos que Zé Felipe gostava, não com a expectativa de vê-lo sorrir, mas simplesmente para demonstrar amor da forma que sempre soube fazer. A casa da fazenda voltou a ter conversas, risadas esparsas, música. Não todos os dias, não o tempo todo, mas voltou. Zé Felipe começou a tocar violão de novo, não as músicas alegres de sempre, mas canções melancólicas que traduziam exatamente o que ele sentia. Leonardo e Poliana aprenderam a apreciar até essa tristeza musicada, porque era genuína, era real, era o filho dele sendo autêntico. 6 meses depois da separação, Zé Felipe conseguiu organizar uma viagem para São Paulo. Não foi fácil. Virgínia tinha muitas condições, muitas regras. Ele só poderia ficar com as meninas por 2 dias, sempre num hotel, sempre com horários predefinidos. Era pouco, era limitado, mas era alguma coisa. Quando ele voltou dessa viagem, trouxe fotos, trouxe histórias, trouxe a alegria de quem havia matado um pouco da saudade. Pai, ele disse para Leonardo na volta, eu entendi uma coisa. Eu vou ter que aprender a ser pai à distância. Não é o que eu queria, não é o que eu sonhei, mas é o que eu tenho agora. E é melhor do que não ser pai nenhum. Leonardo abraçou o filho, orgulhoso da maturidade que a dor havia trazido. Leonardo nunca mais foi naquele bar em Goiatuba. Não precisava. Ele havia encontrado ali o que procurava. A sabedoria para distinguir entre o que podia controlar e o que precisava aceitar. João havia sido um anjo disfarçado de peão de bar. Alguém que apareceu exatamente no momento certo com as palavras certas. Meses depois, Leonardo encontrou o cartão que João havia dado aquela noite. Ligou para agradecer, para contar como as coisas estavam evoluindo. João ficou genuinamente feliz em saber que a conversa havia ajudado. É isso aí, Leonardo, ele disse. A gente aprende que ser pai não é resolver a vida dos filhos, é estar presente enquanto eles resolvem a própria vida. E assim, Leonardo aprendeu a maior lição da paternidade, que a dor de ver um filho sofrendo pode ser transformada em combustível para amá-lo melhor. Que ser pai não é evitar que os filhos sintam dor, mas estar presente enquanto eles atravessam essa dor. Que às vezes a maior prova de amor é simplesmente estar ali, de braços abertos, prontos para acolher sem julgar, sem tentar consertar, apenas amando incondicionalmente. Zé Felipe nunca voltou para Virgínia. As meninas cresceram dividindo o tempo entre São Paulo e os finais de semana esporádicos com o pai. Não foi o final que a família Poleto havia sonhado, mas foi um final onde o amor permaneceu maior que a mágoa, onde a saudade ensinou mais que a presença havia ensinado, e onde cada um aprendeu que algumas histórias não terminam com reconciliação, mas com aceitação. E na fazenda de Goiatuba, nas noites quentes do Cerrado, quando a família se reunia na varanda, havia uma paz diferente no ar. Não era a paz da alegria completa, mas a paz de quem aprendeu que amar não é controlar, que cuidar não é resolver,
e que estar presente vale mais que 1000 conselhos. Era a paz de uma família que havia atravessado a tempestade sem se destruir, que havia aprendido a conviver com a saudade, sem deixar que ela envenenasse o amor. Leonardo olhava para o filho nessas noites e sentia orgulho. Não orgulho do sucesso, da fama, dos discos vendidos. Orgulho de ter criado um homem capaz de amar mesmo quando dói, capaz de ser pai mesmo à distância, capaz de seguir em frente carregando a saudade como quem carrega uma cruz, pesada, mas com propósito. E sabia que João estava certo. Às vezes a dor ensina mais sobre amor do que toda a felicidade do mundo conseguiria ensinar. Se você acredita que ainda existe amor de verdade, deixa o like, comenta o que achou e se inscreve. Aqui a gente conta histórias que o mundo precisa ouvir.